Tudo isso? Glória a Deus, meus amados. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Abra sua Bíblia aí. Os irmãos podem se assentar. Você já pode abrir a sua Bíblia no texto que eu li no começo, o texto de Isaías. Isaías, capítulo 6. Antes de lermos, eu quero falar um pouco sobre a pessoa de Isaías. O texto nós lemos no começo do culto, o texto de Isaías 6, que fala do chamado de Isaías. E antes de lermos o texto, eu creio que os nossos olhos vão se abrir completamente diante do que eu vou falar agora. Eu gostaria de falar um pouco sobre o ministério de Isaías. E o texto de Isaías é um dos textos, é o texto mais rico sobre a vinda do Messias. Nenhum dos profetas teve tanta profundidade como Isaías teve. Ele teve tanta profundidade sobre o Messias e a sua vinda, ele que viveu cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor, do nascimento de Jesus. Ele é chamado de profeta messiânico. O profeta Isaías, ele foi o profeta que trouxe as profecias que davam as características do nascimento de Jesus, as características de como seria sua família, também sobre a unção que ele receberia. Os irmãos devem lembrar, o próprio Jesus repete as palavras de Isaías em Lucas capítulo 4. O profeta Isaías, ele profetizou sobre a missão do Messias, a missão do Cristo. Nas palavras do texto do capítulo 9, especificamente o verso 2, ele declara que a sua missão seria iluminar. Ele declara que a sua missão seria de juiz, de reprovador. E aí, é claro, o reprovador falando sobre as obras infrutuosas, sobre o pecado de uma forma geral. Jesus, o Cristo, seria o legislador, o libertador, o carregador de fardos. Tudo isso no texto do profeta Isaías, Isaías 53. E é nesse mesmo texto que ele declara que ele será o salvador sofredor, o carregador de pecados. Tudo isso no mesmo capítulo ainda, o capítulo 53 de Isaías. E muito mais ainda, que ele seria intercessor. Tudo isso, Deus, usando o profeta Isaías, trouxe ao povo de forma, e aí eu quero que você entenda muito bem por que eu estou narrando isso. Quando Deus ministrou na vida de Isaías essas palavras, e ele foi usado para profetizar sobre o povo, para o povo, diante de Deus, quando Jesus nasceu e viveu cada uma destas profecias, o povo reconheceu Jesus como sendo o esperado, o Cristo, porque Deus usou um profeta chamado Isaías. Mais à frente, você vai encontrar muito bem destacado no ministério do profeta Isaías, que ele também utiliza dos títulos que ele teria, que o Messias teria. Foi ele que profetizou que Jesus, o Cristo, seria o Emmanuel, o Deus conosco. Ele também disse que ele seria reconhecido como Deus forte, e também o Pai de eternidade, Príncipe da paz, Rei de justiça, servo divino, e o braço do Senhor, o pregador ungido, o Salvador poderoso. Tudo isso por meio da intimidade que Deus tinha com Isaías, e Isaías, como profeta, declarou ao povo. Mas ele também deu as características do Cristo. Eu quero relembrar com essa listagem que Deus usou Isaías, e quando Jesus estava no meio do povo, o povo que conhecia o texto de Isaías viu na pessoa de Jesus o cumprimento das profecias. Talvez você já se perguntou por que Deus não mandou logo Jesus, né? Por que Deus não mandou logo? Na verdade, quando Deus usa os profetas e traz à tona essas coisas que iriam ser
Por exemplo, foi Isaías que profetizou como Jesus morreria. Então, ao ler o profeta Isaías e ver a morte do Cristo, você teria identificação de que se trata do Salvador. E, portanto, nós somos convidados a nos prostrar diante dessa identificação. Guarde isso, porque nós vamos precisar no final. Essa característica de atuação de Deus. As características do Cristo que Isaías traz no seu texto é que Jesus, o Cristo, ele seria o resplendor, a sabedoria, o discernimento espiritual. A sua pessoa traria este peso. Ele é o discernimento espiritual, ele é a justiça, ele é a fidelidade e também o silêncio. É claro que é preciso ler o texto para compreender qual a visão aqui estabelecida e o cumprimento no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ele é a mansidão, ele é a perseverança, ele é o sofrimento vicário. O sofrimento dele era necessário para nos trazer salvação. Ele é a compaixão, a humildade, ele é aquele que não tem pecado e ele é o poder de salvação. E por fim, no texto de Isaías 53, ele é a grandeza. Muito bem, tudo isso por meio de um profeta. Por isso que ele é chamado do profeta messiânico. Meus irmãos, eu quero ler agora sobre essa ótica o texto de Isaías 6 mais uma vez. E eu gostaria que você compreendesse, e ao final, que Deus abra a sua visão para ver isso, que até hoje é necessário haver o profeta, aquele que porta a palavra de Deus, aquele que reconhece o ide por todas as nações e pregar o evangelho a ela, para que quando tendo pregado, ele se manifeste trazendo a fé. E então, até hoje, Deus precisa e levanta profetas como Isaías para levantar a sua pregação. E a pregação é por meio da igreja. Nós somos os profetas Isaías de hoje. Portanto, isso que nós vamos ministrar agora é para a sua vida, é para a nossa vida. Você vai falar, e quando você disser, Deus vai levar as pessoas. Eu estou falando, parafraseando com o chamado de Jesus em Mateus 28. Agora, ide por todas as nações e pregai o evangelho. Pregai a boa nova, o evangelho. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus enche o nosso coração com essa palavra, que sejamos abençoados como Isaías foi, e levantados como Isaías foi. Diga amém aí, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 6, do começo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e cada um cobria os seus rostos, e com duas, aliás, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o rei. Repita aí. Mesmo assim, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós estamos diante de Ti e diante de Ti pedimos: abençoe, Senhor, o Teu povo. Tome em Tuas mãos cada um aqui, Senhor. Abre a visão de cada um de nós para que possamos fazer a Tua obra do jeito que o Senhor deseja. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. O texto da palavra começa falando no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, meus irmãos, foi um rei abençoado. Abençoado porque desde cedo ele constatou na Escritura que precisava ser fiel e fazendo isso trouxe um período abençoado sobre o povo de Deus. Ele não terminou abençoadamente, pois o seu coração se ensoberbeceu. Ele achava que não precisava mais cumprir o protocolo, vamos dizer assim, bíblico, das orientações bíblicas, como por exemplo, que só poderia queimar incenso no templo somente os sacerdotes, e ele mesmo quis fazê-lo. O Senhor Deus o repreendeu, diz a Bíblia que os sacerdotes se uniram todos eles e foram juntos até o templo na hora que ele tinha se colocado lá para queimar incenso. E eles resistiram ao rei dizendo que não lhe era lícito fazer isso. Ele também endureceu, mas o Senhor Deus o feriu com uma lepra que ficou visível aos olhos dos sacerdotes e do próprio rei. O rei é tirado dali e ele depois fica leproso, fica posto em uma casa à parte, seu filho começa a liderar o povo, começa a reinar até que então ele morre. Ele não se arrepende, não se converte, mas o rei Uzias fez muito pelo povo no período de sua fidelidade, e é claro, também foi usado para deixar claro que a regra, que o ensino da fidelidade, da obediência é para todos, e que o sucesso, a bênção de Deus conosco não nos faz maior do que a palavra de Deus. E nesse ano que ele morreu, que o povo ficou sem rumo, foi um momento em que Isaías teve essa experiência. Entenda, nós somos convidados aqui a uma percepção de que nós precisamos buscar a Deus para ter essa experiência, mas o profeta Isaías, ele não buscou essa experiência. Essa experiência, ela veio unicamente da vontade grandiosa de Deus. Ainda que nós sabemos que o nosso Deus, ele tem interesse de se revelar, ele tem interesse de se mostrar a nós, não há nada que diga que o profeta Isaías estava buscando essa experiência, mas que Deus se revelou a ele dessa forma. Você sabe que os profetas, eles foram chamados de várias maneiras. Houve um profeta, por exemplo, que foi chamado simplesmente o profeta da hora, daquele momento. Ele pegou sua capa e passou sobre ele, colocou sobre ele, e ali ele já entendeu o chamado, e ele então se desfaz de tudo o que estava o prendendo, e ele começa a seguir aquele profeta, e ele o sucede. E tantas outras formas aconteceram, mas a do profeta Isaías, Deus começou o seu chamado em meio a uma experiência de poder. E essa experiência se dá quando ele vê os serafins. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles tinham 6 asas. Você vai estudar o texto, você vai descobrir que não há absolutamente nenhuma explicação mais plausível para esse momento, e essa que eu quero trazer. A explicação é que diante do trono de Deus não há nada que chame a atenção, então eles cobriam o rosto, como que dizendo: nós não somos dignos de sermos vistos nesta hora, toda a atenção é para o trono. E eles não só cobriam os rostos, mas cobriam os pés, e com 2 voavam, e estavam ali com um único objetivo: exaltar aquele que está sentado no trono.
E eles declaram 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles dizem então sobre isso, que toda a terra está cheia da sua glória. E o versículo 3 declara que eles clamavam, em outras palavras, eles gritavam bem alto para ser ouvido por todos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você deve entender, é claro, que a glória de Deus enche toda a terra porque Ele está em todos os lugares. Mas, se você ler o texto de Romanos 1, você vai ver que Deus deixou em toda a terra o seu poder estabelecido pela obra da sua criação. A sua criação e a inteligência dessa criação é a declaração do poder de Deus, e Ele enche toda a terra com a sua glória, com a sua presença, com o seu poder. Deus está aqui e ao mesmo tempo está em todos os cultos, em todas as igrejas e junto com aqueles que também não podem cultuar. Nós estamos, é claro, falando de lugares onde o culto é proibido. Na maioria dos lugares, somente algumas igrejas são autorizadas publicamente, como por exemplo na China. E já é o maior culto de todas as nações. O que se sabe é que é o maior ajuntamento de crentes da face da terra está na China, mas completamente escondido, aonde ninguém pode se expor. Mas a glória do Senhor está em todos os lugares, em todos os lugares. E então, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Essa característica é a mesma quando houve o primeiro sacrifício, a inauguração do templo de Salomão, e depois que foi consagrado, a glória de Deus veio sobre ele. Aqui acontece nessa visão a mesma coisa. O versículo 5, vem a primeira palavra do profeta. Ele diz: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só até aí, observe. O profeta Isaías, ele não fala absolutamente nada do que ele vê. Ele não se refere juntamente com os serafins, adorando, glorificando, pelo menos o texto não registra isso. Mas ele se coloca olhando para ele. A primeira coisa que acontece quando ele vê a glória é que há um impacto em sua vida. E aqui, meus irmãos, nós temos uma explicação muito simples, mas expressiva. Quando vemos o Senhor, acontece um impacto na nossa vida. Por quê? Porque a distância de nós para a sua glória é muito grande, absolutamente. Se você conhece alguém que teve uma experiência com Deus, ou se você pode dizer que teve uma experiência com Deus, mas essa experiência não aponta para a sua realidade espiritual, você precisa ler esse texto e orar, lendo esse texto e pedindo a Deus que Deus mostre a sua realidade. Eu tenho pregado aqui e eu tenho dito que quando a glória de Deus se manifestar, quando o Senhor vem com a sua palavra, Ele se revela a nós, automaticamente nós descobrimos a nossa pequenez e a grandiosidade de Deus. A grandiosidade de Deus gera que é revelado quem somos, o que fazemos, qual é a nossa circunstância, o que estamos fazendo. E aqui o profeta, ele declara que ele era uma pessoa de extrema necessidade de arrependimento. Eu sou um homem, ai de mim, que vou perecendo, eu estou morrendo na minha caminhada, eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não somente vê a sua situação,
mas ele consegue ver a situação do povo. Ele consegue ver a situação do povo. Meus irmãos, se nós falamos que vemos o Senhor, mas não há nenhum impacto de mudança a partir do que sabemos sobre nós, se você continua andando, declarando que viu a Deus, mas você continua mentindo, proferindo mentiras, contribuindo para tal, dando mau testemunho, realizando o que é avesso a Deus, só há uma explicação: você nunca viu o Senhor, você nunca o viu. E é claro, nós temos também pela Escritura o entendimento de que há uma batalha interna no crente, onde o Espírito Santo que mora nele, ele é contrário à carne e a carne é contrária ao Espírito. E cabe a você caminhar em santidade para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo não força, não conduz ninguém para uma conduta forçada, não, mas ele conduz uma pessoa que mediante o pacto, a aliança, caminha. E essa realidade é a segunda possibilidade, se alguém que viu a Deus, mas veio a caminhar em trevas e não se arrependeu e o sangue de Jesus não o purificou. Você sabe que o texto de 1 João declara exatamente isso, que nós temos um advogado para com o Pai, mas se alguém pecar, essa pessoa deve então se consertar e andar na luz como ele na luz está. O texto então está dizendo que um crente pode andar em má conduta, não deveria, mas ele é convidado a um conserto e assim andar em santidade. Aqui, Isaías declara: eu vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero perguntar a você que teve essa experiência já, você pode determinar as suas falhas? Se você pode, glória a Deus, isso é uma experiência de quem teve experiência com Deus. Mas o que é que você tem a dizer sobre a sociedade que está aí, o povo que você reside? Qual o seu olhar para a sociedade? Qual a sua visão sobre as coisas que estão na mídia? O que está acontecendo agora, por exemplo? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo, não é? Nós estamos vendo, por exemplo, nos esportes, nós estamos vendo as coisas mais difíceis de compreender. Não sei se você tem acompanhado, mas há uma grande discussão sobre aqueles que eram homens e se tornaram mulheres, e agora estão no vôlei, por exemplo, ou na natação. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm que explicar que o corpo do homem é diferente do da mulher. Alguém tem dúvida, irmãos? Alguém tem dúvida? A pessoa pode ter colocado características por meio de operação para se parecer com a mulher, mas ele não vai poder diminuir, por exemplo, o tamanho do pulmão. Porque o pulmão do homem, e é isso que é ridículo ter que falar, não é? Porque é claro que é diferente a estrutura. E aí você imagina alguém que era homem e que se declarou mulher, e decidiu que vai agora continuar no esporte que sempre viveu, natação. E aí imagine agora uma mulher concorrendo do lado de um homem, biologicamente, que tem um pulmão maior, portanto terá mais fôlego debaixo d'água. Aí o que tem acontecido? Quem é que está ganhando tudo? Os homens, que querem e por lei conquistaram o direito de ser chamado de nome feminino. Você imagina isso? Você imagina? Ou seja, eu me lembro de pregações de um pregador famoso que dizia: olha, meus irmãos, chegará o tempo em que o rabo balançará o cachorro e que o poste fará suas necessidades no cão. Ficou bonito, né? Assim, né? Não é?
fará suas necessidades no cão, né? Imagine isso. E pasme você, ninguém do outro lado aceita esta fala. É considerado uma fala inadequada, que já causou até a perda da profissão, do direito de continuar jogando, por exemplo, como teve um jogador famoso do vôlei, que foi demitido por ter proferido alguma crítica sobre este assunto. Você já sabe, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que dizer que não é possível a raça humana continuar se todos se derem ao homossexualismo. Às vezes a impressão que se tem da mídia é que eles só vão descansar quando todas as pessoas disserem ok para o que eles dizem. E é incrível porque eu ouço os dois lados, né? Eu procuro sempre pesquisar e ouvir os dois lados. Você precisa ver como é que é o lado contrário. O lado contrário só aceita se alguém concordar com eles. Você não pode ter uma visão inadequada. Por exemplo, até mesmo esse trecho da pregação pode ser colhido por alguém que discorda e eu posso parar num tribunal para, através de alguma ação, alguém tentar uma retratação ou no máximo, ou pelo menos amordaçar os pregadores. Eu já disse aqui na igreja, irmãos, se o profeta Isaías estivesse pregando nesse tempo, ele iria falar, eu creio que ele falou em seu tempo, e todos os profetas que foram fiéis, que porque proferiram contra o rei palavras adequadas, de conserto, foram presos e até mortos. Mas no nosso tempo, está sujeito a acontecer os pastores que tiverem coragem ou pregarem a verdade, passarem por tal coisa e haverá muitas pessoas em dúvida. Por quê? Porque aquela situação onde a fumaça a fogo, infelizmente, permeia sobre a vida de muitos. Meus irmãos, eu não estou dizendo que nós vamos repudiar pessoas que pensam diferente de nós. Nós somos chamados a amar as pessoas, até, claro, principalmente aqueles que nos odeiam. Se você é crente, meu irmão, você vai pedir a Deus que Deus enche seu coração de amor pelas pessoas. Nós devemos amar e tratar com respeito todas as pessoas. Inclusive, se houver perseguição, nós devemos buscar em Deus que o nosso coração seja abençoado. Mas nunca, jamais nos rendermos a uma postura que ignore que o nosso Deus é um Deus santo, santo e santo, e que Ele está sentado no trono, e que quem manda é Ele. Nunca, jamais devemos nos render. Que seja todo homem sempre mentiroso, e absolutamente o nosso Deus é santo, santo, santo. E é claro, eu estou parafraseando o contexto bíblico que diz isso em parte. Que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Do homem não tem nada para ser retirado, irmãos. Somente de Deus, somente de Deus. Então, após ver essa visão, o profeta Isaías declara a sua realidade espiritual. E ele declara a realidade espiritual do povo. Você sabe que nós somos tentados a fazer o contrário, né? Nós vamos falar da realidade espiritual do povo e depois podemos até falar alguma coisa de nós, né? Mas não, ele começa falando sobre ele. E aqui, meus irmãos, eu volto a dizer, qual o posicionamento que você tem? Eu pergunto, aliás, qual o posicionamento que você tem neste mundo? Qual é o posicionamento? O que é que você tem a dizer sobre os filmes? O que é que você tem a dizer sobre a moral, a ética? E você, quando contrariado, qual vai ser a sua postura? Você permanecerá com a palavra de Deus? Para mim é super simples isso. A pessoa não gostou, eu digo, meu amigo, está escrito na Bíblia, brigue com Deus, que escreveu. Não é comigo, não tem nada pessoal. Eu estou apenas proferindo a minha fé neste Deus vivo e verdadeiro. Não tenho nada pessoal com você, nada contra você, pelo contrário, em Cristo amo você, tanto é que estou pregando a palavra. Diga amém,
e eu recebo. Assim deve ser a nossa postura. E é claro, nós teremos dúvidas, as pessoas vão duvidar, mas com o tempo verão que isso é uma realidade, porque você vai viver a Cristo em nome de Jesus. E o texto diz que após isso, versículo 6, um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Veja que Deus partiu para resolver a situação. O Senhor, por meio do serafim, ele perdoa os pecados do Isaías arrependido, mas que não proferiu os pecados somente dele, mas também do povo. Entenda bem. Você pode hoje dizer aqui que é só entre você e Deus, né? Pastor, eu tenho minha comunhão com Deus. Tá, mas e esse mundo, como ele está? O que você tem a dizer? Aí eu não me envolvo. Aí eu não me envolvo. Não, pastor, eu tenho muitos amigos que são de uma linha diferente, eu não quero magoá-los. Eu quero deixar claro para você que quem vai ser Isaías no nosso tempo tem que ter uma definição clara, latente de quem é Deus, e este Deus tem uma palavra, e esta palavra não pode ser mudada na nossa boca. As épocas mudaram, mas o Deus vivo e verdadeiro não mudou. Nós vivemos um tempo que as pessoas têm que estar bem com todos, e isso é impossível para quem quer ser fiel. Impossível. Aqueles que são chamados à fidelidade terão atrapalhos pelo caminho, terão oposição, pois a palavra de Deus em alguns lugares é odiada. Mas nem por isso devemos deixar de pregar, pelo contrário, devemos pregar em tempo e fora de tempo, devemos pregar a palavra. Meus irmãos, nós somos chamados a proferir arrependimento dos nossos pecados. Mas aqui o profeta, ele também chega a uma reflexão genuína, que o seu povo estava perdido também. Então, se você vive no meio do pecado, e você não se incomoda, você não tem nenhuma palavra para dizer, eu quero dizer que você está terminantemente errado, porque só pregará o evangelho, a boa nova, para quem sabe que esse mundo jaz no maligno. Como assim você vai pregar o evangelho se o mundo não está tão mal assim? Se a sua vida está resolvida, dos outros não. Tudo bem, pastor, a minha está resolvida. O mundo não está essas coisas todas, eu não me envolvo muito, eu não sei muito. Meu irmão, você deveria estar com o coração cheio de vontade de pedir a Deus misericórdia sobre essa nação. E principalmente eu posso dizer sobre a igreja, irmãos, como há um reflexo de igrejas fracas, vazias, onde as pessoas querem bênçãos para si mesmas e não o poder de Deus para pregar o evangelho, para viver a fé. Eu estou falando do poder de Deus no sentido do poder de Deus que faz a diferença aonde vamos. O poder de Deus para orar pelos enfermos e que Deus encha a sua vida de poder para você ser usado para cura, para milagre, porque os milagres chamam a atenção das pessoas, e quando você for falar de Jesus, elas vão ouvir com mais autoridade. Eu não estou dizendo que esse é o único meio, mas que é uma das formas que o Senhor vai usar. E essa pessoa, eu ouvia de um pregador, né, ele dizendo, olha, eu fui pregar num lugar, e aí lá uma pessoa disse, olha, eu não conheci o senhor, mas eu tive um sonho que no sonho deveria levar o senhor para orar pela pessoa lá da família dele, está com câncer, estado terminal, mas debilitadíssima, já em estado final. A mulher está viva, irmãos. Ele foi lá, orou, e Deus restaurou a saúde da mulher. Agora você imagina, quando termina de orar que a mulher é curada, você imagina o que é a autoridade. As pessoas vão querer ouvir, peraí, esse daí é o homem que orou. Não é para engrandecer ele, eu estou falando na visão de quem não é crente. E isso está escrito no Evangelho. Jesus curava os enfermos, quando ele dizia, ó, fica todo mundo quieto que eu vou falar agora. Você acha que o pessoal ia ficar falando? Para que foi os milagres? Para chamar a atenção
além de ser uma característica do Cristo. A grande ênfase dos milagres é chamar a atenção. Toda a redondeza ouviu falar dele, e era preciso ser divulgado para toda a redondeza, e as milhares de pessoas trataram de divulgar que o Cristo estava no nosso meio. Meus irmãos, nós que somos crentes, somos chamados a proferir arrependimento sobre nós, e arrependimento, necessidade de arrependimento sobre o povo. E então, a atitude de Deus será automática para purificar os nossos pecados. Como tem sido a sua oração, como tem sido o seu clamor, você tem orado no máximo sobre os seus, no máximo sobre os seus problemas. Eu quero que você entenda, diante do Deus vivo e verdadeiro, diante da visão da glória do Deus sentado no trono, governando todas as coisas, nós somos chamados a pensar numa única coisa: o pecado que habita em nós e habita na sociedade que vivemos. Só isso, irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos, Jesus fez muitos milagres, mas o maior feito dele foi morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Você pode ter entrado aqui com uma dor muito grande de uma situação que você está vivendo, mas nada se compara com o interesse de Deus de perdoar os seus pecados. Perdoar os pecados é a grande necessidade de uma pessoa. Então, o serafim voou, pegou uma brasa viva que estava no altar, e então tocou os lábios dele. E por causa disso, veja o que aconteceu, verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Só aí o Senhor fala. A voz de Deus ecoou. Note, a primeira voz era os serafins proferindo a respeito do Deus vivo. O Deus vivo está quieto, somente a sua glória é vista. Mas após o perdão dos pecados, após a purificação do pecado, mais uma vez, verso 8, ouvindo a sua voz, leia comigo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Meus amados, o Senhor Deus te chama ao arrependimento, Ele quer perdoar os seus pecados, e Ele quer começar a falar com você. E a primeira coisa que Deus falou com ele: quem é que vai levar essa mensagem do que você viu? Quem é que vai falar em meu nome? E o profeta então diz: eis-me aqui. Eu quero dizer para você que a coisa mais importante da vida de uma pessoa é poder dizer: Deus me chamou para falar em nome dEle. Olha o peso dessa fala. Você está ouvindo? Você que é chamado a pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é pegar a Bíblia e ficar na esquina só. Você pode até fazer isso se Deus tocar o seu coração. Mas é viver o Evangelho com as pessoas que te conhecem. Olha, irmãos, tem pessoas que se você me chamar para pregar, elas não querem ouvir, porque elas não me conhecem. Mas se você falar com aqueles próximos que você cresceu junto com eles, eles ouvem porque eles conhecem você. Há uma multidão de pessoas que você tem influência sobre, e você talvez está aqui hoje com seus lábios impuros e não se consertou ainda diante dele, e portanto a voz do Senhor não tem sido ouvida. Eu quero dizer que quando Deus levantou Isaías, Ele levantou como a voz que declarou como era o Cristo, como seria o Cristo. Nós estamos vivendo num tempo muito melhor. Nós estamos proferindo que as palavras de Isaías já se cumpriram e que o Cristo já veio, e Ele realmente é, como Isaías disse, muito maior ainda, porque o próprio João disse: e vimos a sua glória. E eu creio que você aqui tem visto a glória de Deus na sua vida. Ele se revelou a você, alguns há muito tempo, outros há pouco, mas você está vendo isso acontecer. Quero convidar você a ficar de pé onde você está e a orar a Deus hoje. Não é só a sua vida que está em questão, mas o que você tem a dizer sobre o mundo que nós vivemos.
Eu proferi aqui algumas coisas sobre como o mundo está ficando pecaminoso, como está repudiando Deus, como está repudiando a família cada dia mais. E a igreja de Deus é chamada a ter um posicionamento. Esse posicionamento Deus quer ver no seu coração. Você que entrou aqui hoje, você que tem orado pedindo para Deus mudar a sua história, Deus está respondendo sua oração, meu irmão. Porque essa transformação, esse poder que você está esperando para a resolução de situações, para Deus usar você onde você está, tenha certeza, Ele não vai vir enquanto não houver um posicionamento diante de Deus. Eu habito no meio de um povo impuro, Senhor, e eu também tenho sido impuro, mas a partir de hoje eu me arrependo, e eu tenho certeza, meu irmão, que o perdão virá sobre o seu coração, e o Senhor Deus te levantará, quando você disser, eis-me aqui, envia-me. Feche os seus olhos e ore agora. É você e Deus. O Senhor Deus falou com você hoje à noite, então fale com Ele agora. Ore, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.